Fala pessoal, eu sou a Júlia E eu sou o Caio Godoy. e começa agora mais um episódio. Pode ser? Pode ser. Hoje o nosso convidado é super especial. Nós estamos com o Paulo Pial, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal e 2 vezes prefeito de Uberaba. Uma carreira política brilhante. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer é todo meu, né, estar aqui com vocês para a gente poder trocar um pouco de ideia sobre política, sobre Uberaba, né? Muita alegria para mim. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer mesmo contar com a sua presença aqui. Acho que de tantos convidados que a gente já teve aqui, não poderia faltar, né, a sua presença, que foi muito importante para a história política de Uberaba. E vai ser uma oportunidade para a gente bater um papo, falar um pouco da sua trajetória, principalmente, desde da sua infância. E eu até gostaria de começar te perguntando isso, né? Como é que foi a sua infância, se você é de Uberaba, para as pessoas que não te conhecem, como é que foi a sua infância, como é que foi o começo da sua trajetória? Olha, eu nasci em Patos, eu tenho 3 terras, né? Nasci em Patos de Minas, formei em Viçosa, que é onde eu passei minha juventude, joguei bola naquela região toda, região de Ubá, região de Ponte Nova, né? Eu era da seleção da cidade, hein? Vou bater pescoço aqui, né? Passou para o filho, né? Pois é. O filho também foi jogador. Exato. E escolhi Uberaba. Então, eu sempre falo que eu tenho 3 terras, né? Mas é uma alegria muito grande. 3 terras me dão muita alegria. Patos, eu tenho uma ligação de família, né? E de amizade grande. Viçosa nem se fala. Aliás, eu trouxe até a mulher de lá, né? Trouxe o diploma e a mulher junto, já resolvi tudo de uma vez, né? Tá aqui te acompanhando, para as pessoas que nos assistem, também tá aqui, fiel companheira, né? Exatamente, mas eu sou um cara da roça, né? Nasci na roça, meu pai era um agricultor familiar e me botou para o serviço cedo, né? Porque hoje que tem essa bobagem, vamos dizer assim, né? De restringir, né, com que um menino menor de idade tenha alguma atividade, né, laboral. Estudo em primeiro lugar, né? Se não tiver tempo para o estudo, não tem tempo para trabalho. Mas eu sou um exemplo. Eu comecei a estudar na roça e ajudei o meu pai a vida inteira desde menino, né, carregando cabaça d'água, marmita de comida, né, e dirigindo o trator e dirigindo o caminhão, né? 7, 8, 10 anos de idade, né? Com a irresponsabilidade do meu pai, talvez, né? Mas os tempos eram outros, Os né? tempos eram outros, né? E daí estudei na roça, andava a cavalo, né, para poder ir para a escola. Aliás, é na Fazenda Modelo de Patos de Minas, é como se fosse a nossa Fazenda Modelo aqui de Uberaba, né? Isso em Patos, né? Em Patos de Minas. E aí estudei, né, depois eu fui para a cidade, fiz o meu primário, o meu ginasial. E aí o colegial eu fiz até o 2º ano e fui para Viçosa fazer o colégio universitário, né? E aí entrei na universidade e fui para Viçosa, Caio Godoy, Júlia e Leandro, porque meu pai estudou lá nos anos 1940, 41, né? E aquilo me entusiasmou a seguir os passos do meu pai. Ele foi um técnico agrícola e eu fui um engenheiro agrônomo, né? Quer dizer, deu um passo acima, né, da formação dele, né? E fiz a minha carreira profissional na EPAMIG como pesquisador, né? E aí vim para Uberaba por escolha, né? E olha o que me fez escolher Uberaba, olha que interessante. Eu estudei no Colégio Marista de Patos de Minas, né? E todo ano o Colégio Diocesano, Marista Diocesano de Uberaba, ia na Festa do Milho, em Patos de Minas, né? E aquilo era aqueles boom, aquelas evoluções, e aquilo me encantou. Olha que interessante. Um dia nós fizemos uma excursão, né, aqui em Uberaba. E Uberaba nunca saiu desde menino da minha cabeça. A primeira oportunidade que eu tive, né, profissional, na EPAMIG, eu vim para Uberaba e vim para ficar, né? E a Heloísa também veio para ficar, porque a gente adora isso aqui. Trouxe ela junto. Trouxe ela junto e ela feliz, né? E aqui, meus filhos, meus netos, né? Já daqui, meus netos. Então a gente está assim, absolutamente adaptado, muita amizade, porque você sente bem onde você tem amigo, né? É simples assim, né? E isso, quando você mudou para cá, o senhor tinha quantos anos? Olha, na verdade, eu estou em Uberaba desde 1976, né? Estava com 23 anos, né? Depois eu saí um pouco também, fazia um trabalho da EPAMI com a BCZ, né? O rebanho que tinha pedigree, né? Da EPAMIG, eu fiz esse levantamento todo, todas as fazendas da EPAMIG. Então eu estava aqui em Uberaba frequentemente aos 23 anos de idade.
Depois eu fui ser superintendente da IPAMIG em Belo Horizonte, fiquei lá um tempo, fazer pós-graduação em Viçosa, né? Ou seja, mas sempre ligado aqui. Mas em 1986 eu vim em definitivo para cá, de mala e cuia, né? Exatamente, estabeleci e muito feliz. E aí foi aquela história, né? Eu vim ser diretor da Fazenda Modelo, né? E da Fazenda Modelo eu acabei sendo secretário da Agricultura, do Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, né? Aliás, de saudosa memória, né? Um grande uberabense. E daí não parei mais, né? E veio o Luiz Neto, falou: você vai ser nosso candidato a deputado estadual, né? Eu achei aquele estranho, porque eu nunca tinha filiação partidária, né? E falei: uai, se você me der uns votos aqui em Uberaba, eu consigo uns fora, né? Porque eu tinha uma relação muito boa fora, da região. Né? Da região. E deu certo, né? A primeira, 1994, né? E me elegi pelo PFL, o antigo PFL, né? E depois foi 98, 2002 para deputado estadual, né? Reeleição. E aí, 2006, eu tomei uma atitude assim com o travesseiro, não foi recomendação de grupo, partido. Eu falei: olha, a Assembleia já deu para mim, né? 3 mandatos lá. E aí eu lembro que o Robson Andrade, que era presidente da FIENG, né, que eu tinha uma relação com a FIENG muito grande, né, pelas questões ambientais, questões mesmo de geração de emprego. Eu era do Conselho de Industrialização do Estado, né, pela Assembleia Legislativa, então a gente tinha uma interação muito boa. E ele me chamou lá um dia e falou assim: deixa eu te falar, muda de ideia, não vai para deputado federal, não, você corre o risco de perder, né? Eu falei: doutor Robson, eu vou contrariar o senhor, porque se perder, perdeu, vão voltar, vão trabalhar e está tudo certo, né? Mas deu certo, fui eleito deputado federal, fui reeleito deputado federal, e aí eu com aquele sonho, né? Porque quem não quer ser prefeito de Uberaba, né? Você está novo, começando a sua carreira, pode botar isso na sua cabeça de ser um parlamentar, um deputado estadual, um deputado federal e ser prefeito de Uberaba. Não perca esse sonho, né? É importante. E aí, aquele sonho passa pela cabeça e eu coloquei isso como um objetivo, né? Tive que romper muros e, né, barreiras de tudo quanto é jeito, mas deu certo, né? Fui eleito, reeleito. E a reeleição em 2016, para mim, foi a glória, porque eram 7 candidatos, né, e eu fui reeleito no primeiro turno, né, e interessante como as pesquisas nós precisamos de saber analisar interpretar. Né? Exato. Nessa data, né, nós estamos em abril e a eleição era outubro, eu era o 4º colocado nas pesquisas, né, pesquisas quantitativas, né? E acabei ganhando no primeiro turno com 7 candidatos, né? Então, essa é a minha trajetória. E hoje estou aqui na iniciativa privada, tomei uma atitude por mim também de não procurar o público. Poderia estar fazendo qualquer atividade pública, Uberaba, ou Belo Horizonte, ou Brasília, mas eu falei: eu vou ficar de espectador, porque quanto tempo no serviço público, né? E esse estar de espectador é espetacular. Por quê? Você começa a enxergar coisas que você está dentro do sistema, do processo, você às vezes não enxerga, porque aquilo é um liquidificador, né? Em alta rotação, né? Exatamente. Então está muito bom. Esse estágio que eu estou fazendo hoje, trabalhando no privado, prestando consultoria, sobretudo em parceria público-privada, para mim está assim, show de bola. Muito bacana. Que bom. Você comentou algo e, assim, sempre que eu tenho brecha, eu falo aqui no podcast. Eu tenho uma relação com o Marista muito forte. Eu estudei minha vida toda aqui no Diocesano. E também tenho uma relação com Patos de Minas, né? E também com o Colégio Marista de lá. Conheci meu namorado lá. E hoje, de certa forma, também tem pessoas extremamente especiais lá naquela cidade. Então, assim, também é uma cidade muito querida para mim. E, enfim, toda essa energia, né, de misturar alguns colégios, enfim, também tenho memórias muito boas disso, desse tempo de escola. E olha, Júlia, você que já conhece um pouquinho Patos e conhece Uberaba, né? São 2 cidades que se parecem muito, né? Na economia, na cultura, né? No modo de ser das pessoas, diferente da nossa vizinha Uberlândia, né? Que é uma cidade mais paulista, né? E Uberaba e Patos de Minas são 2 cidades mineiras, né? É mais verdade. ou menos por aí, mas se parecem muito. É né? verdade, a gente consegue ver várias semelhanças mesmo.
Paulo, eu queria te perguntar, na verdade você já deu, né, um spoiler pra gente, mas então o início dessa trajetória teve uma presença muito forte da EPAMIG, né? Como você vê essa atuação da EPAMIG hoje em dia, né? Esse comparativo de quando você veio para ser diretor de Uberaba e de hoje em dia? Olha, de fato, a EPAMIG ela foi uma empresa muito robusta, né? Com muitos pesquisadores. Aqui mesmo, quando eu fui diretor aqui da Fazenda Modelo, aqui na Fazenda Experimental, nós éramos 160 servidores, né, da EPAMIG. E nós tínhamos aqui 20, 30 pesquisadores, né? Então, a EPAMIG, de uma maneira geral, ela está viva, ativa, produzindo, né? Vamos colocar isso aqui assim com uma ênfase muito forte, mas é claro que o Brasil investe muito pouco na área da ciência, tecnologia e inovação, né? O Brasil que investe 1% do seu PIB. Eu estou falando geral agora, do Brasil, né? Mas claro que o reflexo é o mesmo para a EPAMIG, né? Uhum. Então, um país que investe apenas 1%, né, do seu PIB, do seu produto interno bruto, né, em ciência, tecnologia e inovação, é um país que vai patinar muito ainda para poder atingir o desenvolvimento, né, atingir uma economia saudável, uma distribuição de renda, né, que a gente deseja para todos, né. Você vê alguns países asiáticos. Eu estava vendo ali, né, lendo essa semana alguma coisa sobre a economia asiática, né? Por que os países são os tigres asiáticos, né? Não tem segredo. Investiram em educação e em ciência e tecnologia. A Coreia do Sul chegou a investir 7% do seu produto interno bruto em geração de conhecimento. Então, a EPAMIG, hoje, sendo uma empresa do governo do Estado de Minas Gerais, né, padece, como as estaduais também, não é só Minas, né, de recurso para investimento, contratação de recursos humanos, né, pesquisadores, técnicos agrícolas, né, e recurso, evidentemente, para pesquisa, né. Eu tive com a presidente essa semana, tratando do Museu da Agrociência, um assunto que nós podemos falar dele um pouquinho também, e ela dizia, sim, não é possível uma empresa de pesquisa ter que produzir leite, produzir café, produzir vinho, vender para pegar recursos para investir na pesquisa. Esses produtos, eles são resíduo de pesquisa e deveriam ser um plus para melhorar o processo de pesquisa. Mas não, acabou sendo um componente importante. Então, as pessoas desviam, né? Está igualzinho à escola de Uberaba. Ao invés de um diretor, de um professor ficar preocupando com a sala de aula, com a educação dos meninos, com o ensino dos meninos, está preocupando em lavar banheiro, né? Então, a mesma coisa aí para mim, quer dizer, ao invés de ficar preocupado com a cabeça fresca para criar, né? Porque o pesquisador é um criador, né, de novas coisas, novas tecnologias, né? Não, fica preocupado em produzir para poder sobreviver, mas é uma grande empresa, e haveremos um dia de passar algum governante por Minas que diga o seguinte: nós temos que investir mais na EPAMIG, como na Emater também, né? É uma empresa que pega a tecnologia da EPAMIG e coloca nas mãos do produtor, né? Mas é uma grande empresa, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá há bastante tempo. Não, muito bacana. Concordo com você em relação a investimento em tecnologia, né? Fundamental. Os países desenvolvidos são exemplos de investimento em tecnologia e pesquisa. E, infelizmente, a gente está muito longe, né, do ideal dessa realidade. Agora, dentro do que você falou, né, a política parece que apareceu na sua carreira em um segundo momento. Como é que foi isso? Quantos anos o senhor tinha? Como é que... Porque você até falou que não era desse meio, foi convidado, mas como que foi o surgimento disso e como é que foi isso para você pela primeira vez? Olha, eu filiei a um partido político aos 40 anos de idade, né? E filiei por causa do Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, porque eu tive um desentendimento com o presidente da EPAMIG à época, né? Questão técnica nossa, eu não concordei, e aí eu estava indo exatamente para a Granja Resende, Uberlândia. Final do ano, estava lá em Viçosa passando Natal, me liga Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, eleito prefeito, né? Eu não participei da campanha dele, levei os 9 candidatos a prefeito, né? Eu era diretor da Fazenda Modelo, os 9 candidatos a prefeito de Uberaba, reunimos os 160 servidores, colocamos os 9 para fazer o seu discurso, pedir seus votos, né, para as pessoas que eram uberabenses que estavam ali. Então, eu não participei da campanha do Dr. Hugo, e ele me chamou para ser, né, secretário da Agricultura.
Eu falei, puxa vida, né? Eu já estava com um pé lá dentro da Granja Resende, né? Mas aí eu falei assim, olha, é uma honra, uma pessoa que tem uma imagem de seriedade, né? Isso o doutor Hugo tinha muita, né? Então topei essa parada, né? E acabei vindo ser aqui. Então, ao desenvolver, né, esse trabalho de secretário da Agricultura, eu já criei uma coordenação regional aqui do secretário de Agricultura do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, né? E a gente reunia todo mês, né, os secretários de Agricultura dos outros municípios, nós reuníamos, né, quando a gente estava na casa de um secretário, ele colocava ali a sua programação, o que ele fazia, quais as políticas públicas que ele desenvolvia para os produtores, pequenos produtores do seu município. Então nós fomos aprendendo um com os outros. E aí, hoje tem uma palavra bonita, né, chama network, né? Quer dizer, a gente foi fazendo um relacionamento, né? E interessante, né? Política é um negócio que contamina, né? Igual um vírus do Covid, né? Que pega e não larga, né? Exato. E a gente, então, eu vim, e aqui Uberaba, o Caio, Uberaba, eu me lembro claramente quando eu cheguei, né? O uberabense, de uma maneira geral, não gostava, né, da ABCZ, não gostava dos pecuaristas, não gostava dos fazendeiros, não gostava do zebuzeiros, né? E a gente criou aqui um sistema da agropecuária de Uberaba, né, na minha passagem lá pela Secretaria da Agricultura. Então, esse sistema envolvia a BCZ, envolvia Joranda, envolvia Sertrim, envolvia o Sindicato Rural, né, envolvia todas as instituições ligadas ao agro. E aquela convivência, né, é o tal do network, né, convivência permanente, aquilo foi dando uma liga, né? Eu me lembro que dentro do PFL, nas minhas primeiras reuniões, as pessoas não sabiam o que era o agronegócio de Uberaba. Literalmente não sabiam. Eu falei, puxa vida, se eu sei um pouquinho, terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Então eu comecei exatamente dentro do partido que eu filiei por causa do Dr. Hugo, né? Foi assim uma correspondência, um gesto que ele fez de me convidar para ser secretário. Eu falei, o mínimo que eu tenho que fazer é estar junto com ele no seu partido, né? E então aí foi, e aí é o seguinte, eu comecei com esse relacionamento, o Luiz Neto muito esperto, né? Que ele sempre foi muito esperto, muito visionário, e aí ele falou, olha, nós não temos outra alternativa, você vai ter que ser nosso candidato a deputado estadual. Aquilo para mim foi um choque inicial, sabe? Eu falei assim, bom, se tem um grupo aqui, Uberaba, uma célula inicial que me dá sustentação, com esse relacionamento que eu tenho fora, e deu certo, né? Então, em 1994, fui eleito. Foi a primeira eleição. Pela primeira vez, exatamente. Eu nasci um ano depois. Um ano depois, aí, tá vendo? E assim, Uberaba hoje é o contrário, né? A gente tem muito orgulho, principalmente do agro, né? Que movimenta grande parte da economia aqui na cidade. Mas é até, assim, estranho ouvir isso, porque eu sou de uma geração que já, quando eu nasci, a cidade já tinha esse movimento de ter orgulho, enfim, de valorizar o agro. E ouvir que a cidade não valorizava e que os uberabenses não gostavam, não conheciam, é muito até estranho para mim. Você não consegue imaginar esse cenário, né? É muito diferente. Mas tinha uma resistência do mundo urbano, de uma maneira geral, não só Uberaba, o mundo urbano. As capitais, então, eram um horror, né? Contra o agro. Por quê? Porque o êxodo foi muito forte, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade. Então, era muito sofrido viver no campo, né? Um trabalhador rural no campo, naquela época, né, 50 anos atrás, era um trabalho árduo, duro. Exato. Então, aquela imagem ele queria apagar. Então, aquilo criou uma resistência, né, natural. E então, falar mal do agricultor, do pecuarista, né, do zebuzeiro, era assim, quase que uma diversão, né? Então, isso, felizmente, passou. Eu fui relator do Código Florestal em 2010, 2011, 2012, né? E ali foi um momento assim de inflexão do Brasil na compreensão de que o agro é importante para o nosso país, e é de fato, né? O Brasil hoje exporta comida para 1 bilhão de pessoas, né, incluindo a população brasileira. Não, quer dizer, a população brasileira mais a exportação, né, atinge 1 bilhão de pessoas, né, Brasil e mundo, né? E é o nosso principal negócio, né? E as pessoas às vezes não compreendem que quando fala agro, às vezes acha que é só produzir milho, produzir leite, produzir feijão, arroz, né? Mas não, aqui você pega uma Mosaic, né? Você pega uma FMC, você pega uma Agronelli, né? São todas empresas que estão em torno do agro, né? Quer dizer, dentro da porteira, antes da porteira, e depois a agroindústria depois da porteira, né?
Então, esse é o nosso grande negócio mesmo. Mas, Caio, a resistência era muito grande, vai quebrando aos poucos. Hoje, politicamente, os partidos de esquerda no Brasil, né, eles colocam o agronegócio como uma coisa que compete com a agricultura familiar. Eles não sabem o que é agronegócio. É inimaginável, né, essa comparação. Exatamente. Porque o que eles chamam de agronegócio é a agricultura empresarial, é aquela que é feita por investidores no campo, que tem ali o seu gerente, o seu diretor, né, tem as pessoas e tal. Então, essa agricultura empresarial. E a familiar é aquela tocada pela família. Quer dizer, o indivíduo não tem um diretor, não tem um gerente, ele mesmo é o próprio gerente do seu negócio, né? Então, hoje, a esquerda brasileira, politicamente, né, na narrativa, ainda condena o agronegócio brasileiro. Tanto é que, agora recente, a briga do nosso presidente Lula com o agro, né, aquele episódio que teve em Ribeirão Preto, no AgriShow, né, é característico, né, de que foi uma pena, porque ele criou uma cisão. Né? É isso, assim, eu acredito que politicamente nem ele mesmo acredita nessa narrativa. É mais um discurso de polarização que ele utilizou para conseguir vencer uma eleição, porque o lado de lá é muito ligado ao agro, e aí, teoricamente, o lado dele, enfim. Assim, acho que nem ele próprio, analisando dados, ele deve ter a equipe dele técnica, ele sabe que essa polarização é péssima para o país, mas que ele utilizou isso eleitoralmente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí é a esperteza, né? Exato. Que não é uma honestidade de pensamento. Exato. Né? Porque o indivíduo tem que escamotear uma verdade, né? Dados, fatos, para poder ganhar uma eleição, isso não é honesto. Com certeza. E vindo dele, assim, eu não sou um admirador, quem me conhece sabe, vindo dele não é nenhuma surpresa. Com certeza. Pois é. Enfim, você teve uma trajetória, tem uma trajetória política admirável. Você já citou um grande feito no Legislativo e é justamente sobre ele que a gente quer comentar agora, que foi o novo Código Florestal brasileiro, né? Eu tenho a sensação, assim, ainda como estudante de Direito, que de um certo tempo para cá a legislação ambiental tem sido uma preocupação maior, né? Você acha que esse start foi com o novo Código Florestal? Como que você enxerga essa situação hoje? Olha, o Código Florestal, um projeto que ficou 10 anos dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, né? E foi exatamente em 2010, né, que Michel Temer, na presidência da Câmara, né? Então nós do MDB à época, né, fui eu, o Moca lá do Mato Grosso, Colato lá de Santa Catarina, Miqueleto, né, nós fomos ao Michel, que éramos do mesmo partido, então dissemos a ele, olha, e tinha havido um episódio aqui em Pará de Minas, do juiz ter mandado prender um produtor rural que não quis sair, né, abandonar sua casa na beira do córrego, né, e o juiz mandou prendê-lo, quer dizer, chegou ao extremo, né? Por que tinha a casa na beira do córrego? Porque não tinha bomba, não tinha eletricidade, você tinha que fazer a sua casa lá na beira da água, né? Fazer a bica d'água para lavar roupa, lavar panela, aquela coisa toda, né? Então chegou esse extremo. Então houve uma comoção nacional. Aqui em Uberaba houve uma reunião ali na BCZ com mais de 3.000 pessoas, né? A gente lembra a época. Então aquilo criou-se um ambiente favorável para a gente. Então criou-se uma comissão especial, né, e nós andamos o Brasil inteiro, né? Eu fui a 20 estados brasileiros, né? Fizemos ao todo, incluindo as audiências da Câmara Federal e do Senado, mais de 200 reuniões para discutir o código, né? E foi um ponto também de inflexão, porque você está falando assim, a compreensão sobre o código, né? Ele foi bom ou não foi, né? Naquele momento, as pessoas também não tinham, né, uma compreensão nítida do valor da produção de comida e de energia limpa, né, que é exatamente o que o agro faz, né, para o Brasil. Então, o código foi assim, um divisor de águas, né, de 2010 a 2012, né, para a compreensão da sociedade brasileira. Ali virou um cabo de guerra, né? Eu vou chegar lá se o código está bom ou não, né? Um cabo de guerra entre ambientalistas e ruralistas, né? E, assim, uma briga, uma guerra, né, muito grande, envolvendo, inclusive, essas grandes ONGs internacionais, Greenpeace, WWF, né, essas ONGs nacionais também. Uma guerra, e esse povo sabe guerrear bastante, né? Sabe. Mas houve um equilíbrio de forças e, no final, o dia em que eu vi, né, que o relatório estava bom, foi o dia em que os ruralistas pediram a minha cabeça.
porque os ambientalistas pediram a minha cabeça o tempo todo, né, da relatoria do projeto. Agora, o dia que os ruralistas pediram a minha cabeça, aí eu falei assim, Deu tá certo. bom, chegou no ponto, né? Então, mas hoje é uma lei aceita pelos ambientalistas, aceita pelos ruralistas, uma grande lei criada. Agora, estão querendo mexer na lei, né? Eu acho, mexer tem que mexer, a gente tem que ajustar, mas não pode perder a sua essência. Né? Hoje eu vi, inclusive, no noticiário, uma pessoa criticando, né? Dizendo que o Brasil precisa, por causa das queimadas, né? O assunto de hoje, queimadas na Amazônia, né? Precisa mais fiscalização, né? Olha, o Código Florestal brasileiro precisa ser implementado, né? Ele é uma lei bacana, coibiu aquele desmatamento desordenado que tinha, coibiu, já é um grande passo, mas aqui o Rio Claro, por exemplo, Rio Claro, só para você ter uma noção, tem 3% de vegetação nativa. O nosso Rio Claro aqui, né? Com a implantação da lei do Código Florestal, que é uma obrigação dos produtores, nós vamos chegar no mínimo a 20% de cobertura vegetal nativa. Isso tem que voltar a ser regenerado. Ou o indivíduo compensa dentro da própria bacia, né? Porque pode também, a lei permite, né? Então, o que nós precisamos, fala-se do Rio Uberaba, né? Vamos proteger o Rio Uberaba, gastar dinheiro com o Rio Uberaba, não sei o quê. Basta cumprir o Código Florestal, não precisa mais nada. Se a lei vai ser cumprida, dentro de um ajuste com os produtores, sem maltratá-los, dando tempo, né? Porque também essas coisas têm custo, mas uma grande lei que veio para ficar, a melhor lei ambiental do mundo, tenha certeza disso, não tem outro país produtivo que tenha uma lei, né, como a nossa lei. Nós temos hoje 66% do território ainda intacto, claro, considerando a Amazônia também, né? Então, eu fiquei feliz porque eu participei de um grande trabalho, um trabalho de resultado. Agora, não podemos fraquejar. É um grande, diria assim, potencial que o Brasil tem, é essa parte sua ambiental. Temos área demais para produzir. As terras degradadas que tem no Brasil, colocando para produzir, nós dobramos a produção brasileira, né, referência a grãos, com certeza, sem muito esforço. Não, muito bacana isso, né? E assim, você participou da construção no Legislativo de um projeto importante, né? Foi relator, como o senhor bem mesmo falou. E também, durante a trajetória política praticamente toda, foi deputado estadual, federal, sempre participou de um poder que é responsável por fiscalização, né? Fiscalizar o executivo. Como que foi essa sua transição de gestão para ser prefeito? Porque até é um erro comum das pessoas, né? As pessoas confundem o vereador, o deputado, e acham que eles fazem parte do governo. As pessoas até me perguntam na rua, eu já falei muito isso aqui também, como é que tá lá na prefeitura? Como se o vereador fosse uma parte do executivo. E não faz. A função principal é a fiscalização. Como é que foi para você deixar de estar ali durante anos no lado que fiscaliza e ter que lidar com os vereadores a partir do momento que você se tornou prefeito, enfim, e aí passou a ser fiscalizado, passou a ter que ter uma boa relação com o legislativo? Como é que foi essa mudança? É uma pena a gente ver o legislativo, às vezes, diminuindo a sua importância, né? Porque a importância primeira do legislativo, evidentemente, que é criar leis, boas leis, não é criar mais leis, né? Às vezes é diminuindo leis. Exatamente. Né? Tira algumas que estão aí, que são inapropriadas, né? Mas fazendo um bom processo legislativo, né? Então, essa é a função número 1 para facilitar a vida do cidadão, né? Segundo é fiscalização, porque nós não podemos dar ao Ministério Público, né, essa glória de ser o grande agente fiscalizador do Poder Executivo, né? Quem tem essa missão é o Poder Legislativo, né, em primeiro lugar. O Ministério Público tem que ser secundário, mas, infelizmente, não só o Uberaba, mas, de uma maneira geral, o Ministério Público pulou, né, e deu um chapéu no Legislativo, tomou essa função do Legislativo. Protagonismo. Não estou dizendo que tomou tudo, né? Alguma coisa se faz. A gente tem boas ações de vereadores, inclusive o Uberaba, em fiscalização ao Poder Executivo, mas ela tinha que ser mais intensa, né? E é importante a questão de recurso também, né? Emenda impositiva, está tudo certo, né? Eu acho que faz parte do jogo. Mas é o que vende para a sociedade como um todo, é o tal do dinheiro.
Isso empobrece muito, né, a ação do vereador, deputado estadual, deputado federal e até mesmo do senador, né, diminui muito. Então, quando eu vejo um parlamentar, seja de que instância for, falando só de dinheiro, porque eu trouxe emenda, blá, blá, né? Eu também trouxe, mas eu não deixei de legislar, porque isso é a função mais importante, e também não deixei de fiscalizar. Né? Participei de alguns trabalhos importantes no Conselho de Ética da Câmara, né? Fui relator de projetos importantes lá do Paulinho da Força, né? Presidente do Solidariedade, acho que ainda é, né? Que fez falcatrua mesmo, né? Mas, infelizmente, politicamente, né, os companheiros deles o livrou da cassação. Né? Mas o meu relatório foi pela cassação dele. Pela né? cassação. E a CPI do narcotráfico, né, que eu participei dela, né, um trabalho, foram 6 estados brasileiros, mais o Congresso Nacional, um trabalho importante. Né? E deu resultado, né, à época, mas, infelizmente, nós estamos vivendo assim, um momento muito dramático, mundo inteiro, em que o crime, né, muda de atitude e vai para o lado da economia, né, e está se estabelecendo fora da lei, né, por aí afora, inclusive no Brasil, né, de uma maneira assim, muito preocupante. Né? Com certeza. E assim, aí até dentro dessa construção que você citou, né, sobre ser prefeito, enfim, ser fiscalizado, hoje é até... Acho que hipocrisia pensar que um prefeito, seja ele quem for, vai conseguir governar uma cidade, ter uma boa relação com o legislativo, se ele não trocar cargo com alguns vereadores. E, infelizmente, essa é uma realidade da grande maioria do legislativo e a culpa, né, a responsabilidade, são dos eleitores que escolhem essas pessoas. Pessoas que abrem mão das suas funções, trocam ali, não vou fiscalizar o prefeito em troca de um cargo. Então, assim, isso acontece muito. Como que foi? Acho que até é impossível o senhor falar que não aceitou indicações de vereadores, porque isso é natural de qualquer prefeito, mas como é que era essa relação e até que ponto essa corda pode ser esticada, né? Porque hoje a gente vê uma relação no legislativo muito complicada com a prefeitura, vereadores às vezes que votam contra um projeto e aí o prefeito pega no pé de alguém que foi indicado. Como é que foi a sua relação? Como é que foi lidar com a Câmara Municipal? Eu falo porque hoje eu estou lá dentro e eu vejo que é um negócio insano. Tem uma regra geral que diz o seguinte: para lideranças fracas, quanto mais fraco o governo, melhor. Mas isso é um desastre para a comunidade, para as pessoas, né, evidentemente para o progresso do município, né, que, na minha avaliação, é o que está acontecendo hoje na nossa cidade, né, de Uberaba. Uma falta de comando, uma falta de uma linha, né, propositiva, de uma relação republicana entre executivo e legislativo. Né? Então, nós estamos assistindo a pior da velha política acontecendo em Uberaba hoje. Né? Perdoa ser tão enfático, mas é o que eu presencio. Né? Então, houve uma expectativa, eu diria assim, ter um estelionato eleitoral, né, no discurso de mudança. Né? É o novo, porque tudo é novo, para trás tudo é velho, não presta agora. E fazer as mesmas práticas pioradas da velha política, isso é muito triste, né, para nós. Você falou uma coisa interessante, né? Tem uma relação, né, e essa relação ela é produtiva entre executivo e legislativo. Ela tem que existir com a independência dos poderes. O poder executivo tem que ser independente, poder legislativo independente. Né? Agora, tem uma interação? Tem. Eu sempre dizia o seguinte: o vereador ele precisa também de cuidar do seu mandato, porque ele tem pessoas, ele é um líder, né? Se ele foi votado e eleito, ele é um líder. E quem é líder tem liderados. E os liderados têm demandas. Então, isso é um conjunto, né, de interesses legítimos, né, que a gente precisa de cuidar. Então, o executivo, na minha época, o executivo com o legislativo teve relações de emprego, relações de recursos? Teve. Mas qual o problema que tem nisso? Desde que seja aberto, transparente. Né? E eu sempre dizia o seguinte: indiquem pessoas aqui para o Executivo, sim. Qual o problema do vereador Caio Godoy indicar a alguém? Você tem um amigo, né, bem formado, um camarada bom, está vindo de fora, alguma cidade daqui de Uberaba, principalmente. Né? Qual o problema que você tem de oferecê-lo para a estrutura da prefeitura? Se ela tem uma carência de um profissional bem formado,
problema nenhum. O que não pode é oferecer alguém que não tenha formação técnica, né, profissional e que vai para lá para ganhar o salário. Isso é um estelionato. Isso é um roubo. Alguém que está na prefeitura que não produz só porque é do gabinete de um vereador ou é um amigo de um vereador, mas que não produz para a comunidade, esse é um dinheiro jogado no lixo, né? E não pode usar isso como discurso de campanha e fazer diferente. Né? Exatamente. Então, eu diria assim, a gente acertou tudo? Claro que não. Não tem jeito de você acertar tudo estando, né? A gente é ser humano, a gente erra também. Mas, desde que você tenha padrão de relacionamento entre o executivo e o legislativo, que eu acho que esse padrão hoje se perdeu, né? Então, dá tudo certo, né? Então, você não pode desviar dinheiro público, né, que seja para salário de alguém que não produz, em detrimento do menino que está lá na periferia, querendo jogar bola, querendo praticar esporte, querendo fazer uma cultura, fazer uma aula de música, né? Então, dinheiro é para ser usado com as pessoas que mais precisam, que tenham menos recursos, né? E não para ficar jogando dinheiro no lixo. É um problema só de Uberaba? Não é não, né? Agora, Uberaba está numa situação, eu diria assim, potencializada, eu acho que está, porque eu convivo também com muitos municípios e a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo, né? Com certeza. Inclusive lá em Patos de Minas, Lá em né? Patos. Lá o prefeito lá está Falcão está sem concorrente. Olha Pois só, é. até hoje está sem concorrente. Aí agora o Falcão né, filiou-se ao Novo, Voltou pro novo, né? voltou, e aí E realmente... ele foi não tem- reprovado do novo, né? Foi no primeiro? No primeiro foi reprovado. Olha só que coincidência. Mas olha a diferença. Olha a diferença, o que é uma pessoa que tem vivência, né? Eu tive com o Falcão logo no início do mandato. Aham. Aí a secretária da Fazenda, né? A gente estava lá na sala com os 2 ou 3 secretários, e a secretária da Fazenda dele foi entrar na porta e ele brincou assim, falou, olha lá, estou falando as palavras, ele falou, olha lá, votou em mim não, trabalhou contra eu na campanha, desse jeito. Mas ele não tinha uma pessoa melhor para ser secretário da Fazenda. Então ele esqueceu a eleição, né? Valorizou essa pessoa, trouxe ela para o governo, né? Agora, quando a gente chega aqui no governo nosso, a pessoa fala assim, do governo passado ninguém, como se ninguém prestasse, em plena pandemia, tira todo aquele pessoal da administração intermediária, né? No manejo da pandemia. Me perdoa, mas aí é muita infantilidade e burrice, né? Inteligência lá do Falcão de Patos e, infelizmente, né, desinteligência aqui. Né? O Falcão demonstra uma maturidade política, né? Na verdade. Exatamente. Meu sogro tem uma trajetória política, lá em Patos também, foi vereador por 2 mandatos, e eu estava, inclusive, conversando com ele, e me parece que tem uma turma do MDB que está se articulando, já estiveram no poder e agora eu me esqueci o nome deles, mas me parece que são 2 irmãos. É o Zé Eustáquio. O Zé Eustáquio, exatamente. Então, me parece que tem essa articulação, mas realmente a força do Falcão em Patos é muito forte, né? A força é forte. E tanto que ele elegeu a esposa, deputado estadual. Mas é por esse tipo de atitude, de experiência, de vivência, né, de aceitar como secretário da Fazenda uma pessoa que foi contra ele na campanha. Exato. Quer dizer, então veja que maturidade, né? Exatamente. É interessante. É verdade. Piau, dentro da sua gestão na prefeitura, foi marcada por alguns grandes feitos por Uberaba e que a população desfruta hoje, que se brincar nem sabem, né, que foram do seu mandato. Entre elas, eu queria destacar a parceria entre público e privado, né, que teve um grande expoente na iluminação. Quais os benefícios, né, que essa parceria trouxe para a população e como que você enxerga, de uma maneira geral, essa parceria entre o público e o privado? Olha, esse é uma matéria interessante, né? Nós começamos a trabalhar isso em 2013, né, no início do primeiro mandato. Nós trouxemos a Fundação Getúlio Vargas para coordenar um planejamento estratégico. O meu erro foi ter feito prefeitura sozinha, né? Então, o planejamento ele não pode ser feito pelo poder público sozinho, ele tem que ser feito com a comunidade. Então, esse é um erro que eu cometi. Mas ali nós elencamos 13 itens que poderiam ser parceria público-privada. Estava no início de uma discussão aqui no Brasil, porque a lei ela é de 2004, né?
E, na verdade, o Fundo de Estruturação de PPP é uma lei de 2017 no governo Temer, como presidente da República. Então, veja que é um negócio recente. Mas, em 2013, nós pegamos esses 13 itens, erramos, né? Que a gente caminhou para o lado da educação, não avançou. Caminhamos para o lado da rodoviária, né, também, que pode ser feito, do centro administrativo, e então não avançou, mas avançou na iluminação pública, né? Então está aí um projeto bacana, trocamos todo o parque de LED de Uberaba, nas extensões de rede, então um projeto bacana, um projeto bom, a modelagem bem feita, né? Então isso sem a prefeitura gastar nenhum real, nem com projeto, nem com investimento. Um investimento inicial de 80 milhões de reais, o investimento final vai para mais de 300 milhões de reais, né? Durante os 25 anos, né, que o projeto vai se desenvolver. Então, bacana. Fizemos essa foi a segunda do Brasil. A primeira foi Belo Horizonte, né? A gente foi impedido pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, porque, né, passou por tudo isso, era uma coisa nova, o pessoal não sabia. Mas a de produção de energia fotovoltaica, nós demos ordem de serviço, né, em 2020, e foi a primeira do Brasil. A segunda foi o estado do Piauí, né? Infelizmente, o governo que entrou início de 2021, cancelou a ordem de serviço, ficou lá dizendo que estava fazendo revisão, etc., etc., né? Naquela tese que tudo para trás não prestava, para frente que era bom. E aí, até hoje, né, nós já temos contabilizados em torno de 25 milhões de reais que a prefeitura poderia ter economizado com pagamento para a CEMIG. Se a gente está gerando energia, nós não vamos comprar energia da CEMIG, nós somos produtores de energia, né? E entra no caixa 10% de um diferencial de 11 mega que a prefeitura consome para 15, são 3 usinas de 5, 15 megas. Desses 4 megas, 10% desse recurso, desse faturamento, entrava para o caixa da prefeitura, um dinheiro novo. E olha que bacana, no final de 26 anos, um ano para construir, 25 anos para operar, todo esse patrimônio, inclusive 30 hectares de terra para colocar as placas, todo esse patrimônio, e a usina ainda com 5 anos de vida útil, volta para o patrimônio da prefeitura, né? É um negócio assim fantástico. Parceria público-privado parece um milagre, né? Aí um indivíduo outro dia me perguntou assim, escuta, mas a iniciativa privada tem interesse nisso? Ela bota o dinheiro, né? Quer dizer, claro que ela vai recebendo parceladamente, porque a prefeitura paga energia, a prefeitura trocava lâmpada, né? Paga uma terceirizada. Aí eu falei assim, nesse caso aqui nosso, o projeto, com 7 anos, o privado recebe o dinheiro dele de volta que ele investiu, né? Mas vai ser até menos, né? E vai até 25 anos faturando, porque a iniciativa privada, uma empresa tem que ganhar dinheiro, né? Então, é bom para o privado. Para o público, excelente, né? Então, olha, você receber aquele patrimônio todo que o cara botou a grana dele lá de volta para o patrimônio da prefeitura, é um negócio fantástico. Para o poder público é o caminho. Exatamente. E fizemos, juntamente com o governo federal, a terceira PPP, né, que foi do resíduo sólido, né? Aí no Convale, que é o consórcio de municípios, 8 municípios, né? Não terminou a licitação no meu governo, terminou no governo atual. Foi na B3 em São Paulo, né, a licitação, mas, infelizmente, tudo aquilo que não tem gestão não tem evolução. Então, infelizmente, essa PPP também está aí quietinha. Tem até uma CPI, uma CEI, né, na Câmara com relação aos resíduos sólidos, né? Espero que o pessoal aprofunde ali para ver qual a razão e chegue nesse valor. Eu sou o autor. Autor, né? Se precisar, não estou nem me propondo ir lá, mas levo o Glauber para fazer as continhas do tanto que a prefeitura, né, já perdeu com esse processo, tanto da geração de energia, quanto desse mesmo do resíduo sólido, né? Porque tudo nessa prefeitura virou emergencial, né? Um negócio esquisito. Exatamente. E aí, dentro dessa construção assim, de conquistas até da sua trajetória como prefeito, muitas pessoas, acredito eu, até mais jovens, não sabem que a vinda do Grupo Petrópolis, que penso eu deve ser a maior geradora de emprego aqui do município, foi fruto também do trabalho de vocês. Eu queria que você contasse até histórias de bastidores, se puder, como é que foi a construção e como é que foi a vinda dessa empresa, porque penso eu que para um gestor municipal deve ser uma grande conquista, né? Caio Godoy, ser prefeito é igualzinho
Viu, Júlia? Ser treinador de time de futebol. Não tem diferença. Você tem que saber escalar o time, né? Evidentemente, orientar o time, né? Dar os nortes, etc. Então, eu tinha um bom time, sabe, Caio? Meu governo, claro, você não tem uma seleção, né? Mas a gente tinha um bom time, né? Então, eu tinha lá um Zé Renato, né? Secretário de Desenvolvimento Econômico, que é uma pessoa, assim, super dedicada, madura, né? O Zé Renato conversava, né, na China de madrugada, porque o fuso horário é diferente, né? Mas não tinha preguiça para fazer isso, né? Então, eu diria assim, o Grupo Petrópolis foi um misto de contato, o tal do network, né, que a gente fala, relacionamento, porque ela precisava vir para Minas. O Grupo Petrópolis tinha que montar uma unidade em Minas. Quando foi no governo do Estado, no primeiro momento, o governo do Estado mandou o Grupo Petrópolis para instalar em Itabira, no Vale do Aço. Sabe? Aí eles estiveram lá fazendo a prospecção, não gostaram, né, sobretudo a questão de água. Nesse meio tempo, né, nós ficamos sabendo, quer dizer, aí o bom relacionamento né, não é só sorte, não, né, diz que sorte não existe muito, né, é relacionamento, contato e disposição ao trabalho. Então, ao saber, né, imediatamente nós pedimos uma audiência, né, em Boituva, lá com o seu Walter, que é o proprietário do Grupo Petrópolis, né, nos recebeu. Ele fala isso para todo mundo, fala assim, deixa eu receber esses mineiros aqui, porque vê o que eles querem, né? Mas chegamos lá e o convencemos, na semana seguinte, a vir a Uberaba, né? E ele veio na semana seguinte. E aí o namoro já virou noivado e casamento, assim, né? Foi um negócio impressionante, né? Ele nos fez um desafio e falou assim, olha, eu tenho financiamento, já tenho dinheiro, eu já tenho o projeto, eu já tenho a empresa, né, para construir a fábrica, né, e está me faltando o local. Então, olha que maravilha, né, que doce, né? É tudo que um prefeito sonha, né? Exatamente. Aí eu disse para ele o seguinte, senhor Walter, decida por Uberaba que com um mês eu entrego para o senhor nas mãos a licença ambiental e o alvará de construção. Ele falou assim, mineiro, você não vai dar conta de cumprir esse compromisso. Eu falei, por quê? Porque nós já tínhamos, aliás, está ganhando um prêmio internacional agora, o licenciamento ambiental, né? Que é muito bom. Porque eu sabia que a gente dava conta, nós não precisava passar né, lá pelo governo do Estado, não precisava passar pelo governo federal, o licenciamento, era tudo aqui. E eu sabia o que era a nossa turma, a qualidade da nossa turma lá da Secretaria de Meio Ambiente. Falei, minha turma dá conta, né? E deu. Para não ficar no 30 dias, com 31 dias a gente estava lá entregando a solenidade lá, né, a licença ambiental e o alvará de construção pelo Najib, né, que era o meu secretário de planejamento, né, e no caso era o Marlos, né, que estava como secretário do meio ambiente. Então, veja bem, então é um misto assim de conhecer, né, ter relacionamento, ter informação, correr atrás, né, trabalhar, porque nós preparamos antes. Né, primeira cidade do interior de Minas que fez licenciamento ambiental online. A primeira foi Belo Horizonte, né, a segunda do estado foi Uberaba. Ou seja, teve um trabalho de gestão prévio. Se a gente não tivesse isso aqui, talvez a gente não tivesse, né, conquistado o Grupo Petrópolis. E o compromisso do senhor Walter era fazer com 12 meses, ele também falhou, porque ele construiu com 13 meses. Um investimento em torno de 2 bilhões de reais em 13 meses. É absurdo. Um negócio. E veja que ele sofreu Covid, ele teve na beirinha da morte, né? Ele ficou em estado grave. Enquanto se construía a fábrica, ele estava no hospital, né? Exatamente. E a família, mas olha que uma benção, né? E está aí produzindo. O imposto, né, de Uberaba, o VAF de Uberaba cresceu muito porque é uma produção contínua, constante, né? Aquilo ali. Então, graças a Deus, além do emprego, o imposto, que aí vai lá para cuidar melhor da escola, do posto de saúde, né? Do futebol dos meninos, da cultura, etc, etc. Então, uma benção. E a fábrica, para quem conhece, é um negócio assustador, assim, gigantesco, se não me engano, a maior fábrica do setor da América Latina. É a maior fábrica instalada, é verdade. Absurdo. Uma benção. Vale a pena conhecer. Quem não conhece ainda, eles têm um prazer de receber, claro que tem que agendar, né? E de preferência em grupo, né? Mas eu recomendo a quem não conhece
ali é um ponto turístico, né? Quando você vai saber ali como é que você bota aquele material ali, a cevada, né? Para fermentar ali, depois ele passa pela, né, aqueles tanques ali, depois o invase, né? A latinha parece uma fita, né? São 160 mil latinhas por hora, né, de absurdo. envasamento. É um negócio fantástico. Vale a pena ir lá para ver. É um ponto turístico da nossa cidade. Com certeza. Muito legal. Continuando, assim, né, essa importância da cooperação entre o público e o privado, na sua gestão também houve a terceirização de alguns serviços de saúde para a Uniub, né? O Hospital Regional, as UPAs. E hoje o impacto dessa terceirização é positivo para a sociedade, né? Como que surgiu essa ideia, enfim, a implementação, essas histórias? Olha, na verdade, nós não fomos muito felizes no primeiro momento de ter contratado a ProSaúde, né, para cuidar das UPAs, né? E no futuro iria cuidar também do Hospital Regional, né? O Hospital Regional é o único hospital colocado em funcionamento dos 9 hospitais do governo, lançados pelo governo do Estado. Uberaba foi o único, não é por acaso. Foi muito trabalho dentro desse relacionamento, né? Eu apoiei Fernando Pimentel, né? Fiquei 6 meses com ele, mas foi suficiente para poder inaugurar o hospital, né? Depois nós rompemos também, porque não tinha jeito. Começou a tomar nosso dinheiro aqui, né? Sequestrar nosso dinheiro. Então, exatamente. Como governador, meu Deus do céu, que tragédia. Não tem lógica, não. Mas aí a ProSaúde não deu certo, né? Começou com os problemas e alguns vereadores, aí um trabalho importante dos vereadores, né? Começaram a denunciar, a reclamar. E a gente tinha que partir para uma outra coisa, a gente tinha que dispensar a ProSaúde, né? E assim fizemos. Mas consultamos o Ministério Público se a FUNEPO poderia, né, assumir as UPAs. E o Ministério Público disse não. Sabe? Aí o Iraci também, né, um profissional muito competente, ele descobriu que no Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, a fundação ligada ao FMG, né, e a FUNEPO, que é ligada ao FTM, né, administrava lá o Hospital Risoleta Neves. Né? Falava, se lá pode, aqui, em Minas Gerais, por que não pode? Então ele fez esse questionamento, aí rompemos essa barreira do entendimento do Ministério Público daqui, e a FUNEPO, no primeiro momento, assumiu. Depois, com o hospital, aí nós pegamos, o desenho de gestão era um pouquinho diferente, envolvendo a UFTM, que tem uma faculdade de medicina, e a Uniub, que tem uma faculdade de medicina, ou seja, jogar toda essa carga técnica, científica, de conhecimento, né, para gerir o nosso hospital regional. Então, ali entrou a FUNEPO mais a Uniub, né, e depois, por outras questões, até de pagamento de impostos da FUNEPO, ela não teve condições de permanecer. Né, então, aí a Uniub, né, que é o seu, né, que é a Sociedade Educacional Uberabense, não, a Uniub, né, ela assumiu a gestão do hospital e hoje das 2 UPAs, né. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque são instituições de Uberaba, conhecem Uberaba, têm comprometimento com Uberaba, muito melhor do que sei lá fora trazer uma empresa qualquer, né? Como a gente está vendo as terceirizações aqui acontecerem hoje, trazendo coisa de fora, né? Então isso não é bom. Então eu acho que a entrada tanto da FUNEPO quanto da Uniub, do seu, né, para gerir UPA e hospital, eu acho que é um grande passo, é uma grande medida. E tenho certeza que nos ajustes iniciais a isso vai firmar e dar bom resultado para nós. Que coisa boa. Inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer a Uniub, que é uma apoiadora aqui do podcast, sempre conosco, enfim, ajudando, né, o podcast a se ampliar, enfim, sempre atualizar e trazer novos convidados. Agradecer também a banca do Dinei, que envia sempre pra gente, né, nossos aperitivos, enfim, a nossa bebida. E, por fim, também nosso patrocinador, a Imobiliária Visão, que também é um grande parceiro do podcast. E o Dinei está inaugurando, né? Está inaugurando ali perto do Piscinão. Exatamente. Hoje, 19 horas. Né? Vamos falar hoje por causa do tempo aí, né? Do time aí, né? E a história Mas hoje é 12, né? Dia 12 de abril, 19 horas, eu vou lá. E aí, comemorar com o Dinei. Um grande empreendedor. A história dele é um cara que empreendeu em Uberaba, acreditou e prosperou. Bacana. E vai partir para
para as franquias, né? Sim. O Dinei vai ser um empresário de Uberaba musculoso e robusto, não tenho dúvida disso. Ele é muito hábil, Ele é competente. Paulo, aproveitando a oportunidade, né, a gente passou agora por o período final das inscrições, das chapas, para quem tem vontade de se tornar vereador, né, foi essa loucura. O senhor sabe bem como é que é, está na política há muito tempo, sabe como é difícil montar uma chapa que tenha viabilidade de eleger um vereador. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, assim, como é que foi participar dessa vez em 2024. Hoje, no PSDB, como que foi essa montagem e principalmente como que o senhor enxerga essa montagem no Legislativo Municipal, visto que tem muitos vereadores que ficaram em partidos que dizem, os bastidores políticos dizem que terão muitas dificuldades de eleger alguma cadeira, né? Então, muitos vereadores podem ter até os votos, mas não irão ser eleitos por causa de uma falha de uma montagem de chapa. Como que o senhor enxergou isso esse ano? Vereador Caio Godoy, você montar partido, né, eu acho que é mais difícil que montar time de futebol de várzea. Mas tem gente para tudo, né? A gente vê esse pessoal aí, tem a camisa, tem a bola, junta a gente, pega a agenda, né? Pega a gente em casa, leva, mas forma o time, bota em campo e joga, né? Então, formar uma chapa de vereador, né? Claro que é uma coisa muito mais complexa, né? Porque isso envolve muito mais do que uma diversão, um desejo, uma aspiração, desejo de colaborar, desejo de participar, né? Desejo de ganhar, né? Porque tem quem entra talvez sempre com a expectativa. Então, eu quero aqui deixar assim com bastante palmas mesmo para quem realmente, né, tem essa habilidade que eu não tenho. Eu não tenho essa habilidade de convencer. Aliás, um dia me deram uma missão de convencer o Luiz Henrique, lá da Sertrim, né? Lá atrás de ser candidato. E eu fui lá, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você está seguro que você quer ser candidato? Ele falou: não estou muito não. Eu falei: então está tudo certo. Acabou a reunião. Acabou a conversa. Não insisti muito, mas é uma tarefa difícil, né? Então, eu sei que agora, 2024, né? Alguns partidos ficaram bem montados, né? O PSDB, por exemplo, com uma chapa forte, né, uma chapa boa, a habilidade do Tiago Tiveron, que é o presidente do PSDB, né? Agora o Glauber, que está na Federação do Cidadania, ajudou na reta final aí. Mas eu sei que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, muita gente não fica feliz, porque eu quero entrar num partido para competir, partido que eu sou, a perspectiva de ter mais votos e ter gente com menos votos que eu para ganhar. Esse é o partido ideal para vencer, né? Exato. Mas é difícil, né, você montar um partido assim. Então, eu acho normal, natural. Alguns não vão ficar satisfeitos mesmo. Perceberam que a chance diminuiu muito de eleição. Outros ficaram bem situados, né? Mas faz parte do processo, faz parte do jogo, né? Democracia é isso. É que eu acho que foi pela primeira vez, assim, quem está na bolha política, né? Quem vive a política nos bastidores, pela primeira vez a prefeitura teve uma responsabilidade tão grande em montar, né? Em ajudar na montagem de tantas chapas. Por ter 21 vereadores hoje e a grande maioria ser ligado à prefeitura, à base da prefeita. Então eles tiveram aí uma responsabilidade muito grande de ajudar muitos mandatários e acabou que, na visão de muitas pessoas, eles não conseguiram ajudar todos. Quando o senhor era prefeito, a dificuldade era menor, até pela quantidade de vereadores, né? As cadeiras, tínhamos menos cadeiras em Uberaba, mas como que o senhor enxerga isso em relação à montagem? Às vezes é melhor fazer um chapão e colocar vários vereadores em uma chapa só, como até o próprio MDB fez, ou, de fato, vale a pena a prefeitura tentar montar vários partidos, igual foi feito dessa vez? Olha, a lei mudou, né? Hoje você não tem mais coligação na proporcional, você só tem coligação na majoritária, né? Você pode juntar partido para eleger o prefeito, mas para eleger vereador não pode ter mais, né? A coligação. Então, isso mudou. A regra também de eleição mudou, né? Hoje, se uma pessoa tiver pouco voto e não atingir aquela proporcionalidade ali também, ele não vai conseguir ser eleito, né? E às vezes tem um puxador de voto, mas não consegue puxar se não tiver o mínimo. Efeito tiririca, né? Efeito tiririca, exatamente. Então as regras mudaram muito, né? E agora 2016, né? Eu lembro que me parece que o PR, né? Ele fez o chapão e elegeu 4, né? Me parece, né? 4, 2012, né? Foi 2012. Então veja, um partido sem um puxador de voto elegeu 4, né? Então,
com uma legenda aí que vai em torno de 7 mil, né? Mais ou menos, né? 7 mil votos. Entre 7 mil e 7.500. 7.500, né? E depois tem a recontagem ali, a repescagem, eu diria assim, né? Sim. Agora, eu acho que cada um fez o seu esforço, né? Quem faz um esforço, assim, hercúleo, estando fora do governo, tem mais mérito do que quem está no governo, porque o que assistimos de oferta de cargo para lá, para cá, né? E dizem as más línguas, né? Isso, estou falando o que está na rede social, que, né, saiu fora aí, né? Até oferta de dinheiro lá pelo pessoal do governo. Isso, na verdade, essa é a pior política que existe, né, num país, né? Essa é a política velha, mofada, né? Mas está aí o quadro definido, né? E agora entramos na segunda etapa, que é a pré-campanha de todo mundo, né? Pré-campanha dos vereadores e pré-campanha dos candidatos a prefeito, né? Claro que a decisão de prefeito é em agosto, nas convenções. Até lá muita coisa pode mudar, mas a pré-campanha está aí, né? Exatamente. E assim, até sobre isso, né, sobre oferecer dinheiro, também eu ouvi falar que o governo, de um modo geral, ofereceu, não sei se é verdade, mas a pessoa, e até faço uma crítica ao pré-candidato a vereador, que se ele só se coloca à disposição de ser candidato, se ele recebe dinheiro, o propósito político dele já começa errado, e o que começa errado dificilmente vai terminar bem. Então é isso. Exatamente isso. Caio, foi bom você dar essa deixa, eu vou deixar aqui um pouquinho da minha experiência, né? Nós precisamos de evoluir, né? Democracia, ela significa participação das pessoas, né? Então, eu vejo o quadro aqui, né? Não devia nem falar isso, mas, de qualquer maneira, eu vejo o quadro assim. O povo gosta de eleição. Gosta. Mas como gosta? Termina uma e já parte para outra, né? Ele gosta de eleição por quê? Ou ele quer participar dela de alguma forma, ou ele quer comprar uma briga com alguém, né? Pela rede social, né? E aí vira aquela disputa, né? Vira um esporte falar mal dos outros e brigar por causa de alguém, né? O Bolsonaro e Lula aí, que loucura, né? Mas gosta de eleição. Agora, o povo tem que gostar um pouco mais de política, né? Poucos gostam de política e ninguém gosta do político, né? Isso até é um fenômeno mundial, né? Exato. Mas acho que nós temos que gostar de eleição, tudo certo, bem, mas temos que o avanço, né, no processo eleitoral de uma maneira geral vem a partir do momento que as pessoas gostarem de política. O que é gostar de política? Eu estava ontem num clube de serviço, né, e a gente estava falando exatamente disso. Não, aqui a gente não fala de política. Falei, aqui tem que falar de política. Aqui dentro de um clube de serviço não se fala de partido, né? Aqui não cabe partido, mas política... Tem que falar. Ué, um clube de serviço não vai querer que a Uberaba tenha uma educação melhor, que tenha uma saúde melhor, que tenha um esporte melhor, uma cultura melhor, uma geração de emprego. Ué, isso é política. Exato. Né? Então, nós temos que aprender a discutir política, não é só eleição, não. Né? E, evidentemente, cuidar de tudo que interessa para a nossa comunidade. E aí não tem ambiente, né, diferenciado. Da igreja, qualquer igreja tem que falar de política. Aliás, a igreja não deve falar de partido. Não deve. Né? É um erro. Religião falar de partido. Como um lá e os outros, maçonaria falar de partido. Para mim é erro. Mas de política, todos têm que falar. Né? Agora, gostar dos políticos, a gente sabe que isso é um sonho. Né? Acho que faz parte do jogo, né? E vão para frente. Mas a minha mensagem, retrato, né? Exatamente. A minha mensagem aqui é o seguinte: vão gostar de eleição, tá tudo certo, mas vamos aprender a gostar de política. Com certeza. Porque não tem caminho fora da política e da democracia para a gente ter uma vida melhor para todo mundo, né? Para a comunidade como um todo. E a gente discute, às vezes, muitos temas que passam pela política, mas a palavra assusta, né? Então, você associar, às vezes, alguns diálogos a isso ser política, a política tá com uma visão deturpada hoje em dia, né? Então, é realmente uma palavra que assusta, que ninguém quer falar sobre, e pelo contrário, eu também sou extremamente chata com isso, e eu acho que a gente tem que conversar mesmo, enfim. A discussão partidária fica para um outro plano, né? São outros 500. Quando o brasileiro aprender a conversar sobre política, aí a gente pensa em elevar um pouco o tom da conversa. Sem dúvida. Você sabe que eu estou assim, né?
Eu já estou feliz do jeito, pela minha trajetória, 7 eleições, nunca perdi nenhuma, eu estou feliz, né? E eu não preciso assim de emoção, não tenho ambição mais eu não preciso mais ambição de ser isso, aquilo. O Caio sim, o Caio está novo, né? Como eu falei, tem que ser deputado, ser prefeito, etc. Isso é legítimo, né? E tem vontade. Exatamente, mas e tem que ter vontade mesmo, para chegar lá tem que ter vontade, né? Muita. Mas, hora que eu vejo as discussões, né? Inclusive em alguns meios que deveria ter um nível maior de discussão sobre Uberaba, e eu vejo que essa discussão está muito rasteira, sabe? E a gente com essa trajetória, isso me dá um entusiasmo, sabe? Fala assim, gente, eu posso ajudar essa comunidade mais, sabe? Aí vem aquele pessimista, aquele que não gosta da gente, fala assim, você ficou 8 anos lá porque você não fez, né? Mas tudo na vida é um processo de erros, acerto, aprendizado, né? Maturidade, né? Então, agora, dentro dessa linha que você está falando, eu não vejo ninguém falar de projeto, né? Um candidato a vereador tem que ter um projeto, né? Tem que ter uma linha. Olha, meu segmento é esse. O Caio, por exemplo, tem o segmento aí dos animais, né? Está tudo certo. Então, tem que ter uma bandeira, pelo menos uma bandeira, né? Um candidato a prefeito, ele tem que ter um projeto para essa cidade, não é para 4 anos, não, ele tem que pensar essa cidade para frente, né? Então, eu fico assim, me coçando, né? Quando eu não vejo as coisas avançarem, né? E falo assim, eu ainda posso contribuir, né, bastante com essa comunidade aqui, e acho que posso mesmo. Eu não tenho mais ambição, eu não quero mais ser deputado, não quero mais, né? Agora, eu tenho saúde, tenho disposição, né? Então, não quero ser igual aquele professor da universidade que aposenta, compra um sítio aqui perto, vai para lá e fica no sofá, né? Então, isso é desperdiçar cabeças, né? Então, eu estou à disposição de Uberaba. A eleição é um processo completamente diferente, é um projeto complexo, envolve projeto, envolve grupo, envolve até recurso financeiro, né? Tudo isso. Então, não é um projeto sim, não é uma vontade pessoal, né? Mas vamos ver se aparecendo alguém com esse perfil de ajudar efetivamente Uberaba, né? E precisamos de alguém, né? Estou feliz, estou junto para ajudar, né? Que bom. Piau, a gente sabe que a política ela dá muitas voltas, né? As articulações acontecem com frequência, né? E o tempo muda muito fácil. Então, num primeiro momento, né? Você e o Mariscal estavam no MDB. E se eu não estou enganada, no segundo mandato, mais ou menos no segundo ano, o Mariscal migrou, né, pro PSDB e se tornou oposição ao seu governo. E hoje vocês se encontram juntos no PSDB. Como que você vê essa mudança, né, repentina, mas enfim, política é tudo muito rápido mesmo. Como a gente deu exemplo, a gente está em abril. Até agosto, muita água rola. Enfim, esse é um exemplo, né, de como as coisas podem mudar. Como que você enxerga isso? Olha, na verdade, o Mariscal foi uma pedra no meu sapato, né? Com aquele estilo dele, todo espalhafatoso, né? No muda, inclusive, né? Fez live na porta da sua casa, não fez? De madrugada. Na porta de casa e pulou muro, pulou cerca, né? E evidentemente que pulando uma cerca, né, do horto, ou cerca lá do centro de distribuição, eu como prefeito, eu tinha que tomar as atitudes, né? E tinha que tomar, né? Senão eu perdi o controle de tudo, né? Então, na verdade, ele foi um chato, né, no meu governo, não um xarope, né, eu diria assim, né? Eu falo isso para ele, né? Mas a vida política ela tem dessas coisas, né? Ele tomou essa linha, né? Evidentemente que eu tenho 4 processos contra ele, porque eu não me importo do indivíduo falar que eu sou bobo, que eu sou ruim de serviço, que eu não, né, sou um mau prefeito. Tudo certo, eu sou parado, né? Racib Deló, que Deus o tenha de lá. Nossa, o né? Racib me deu trabalho também. Viu? Paulo Parada, etc, etc. Então, isso não importa, faz parte do processo democrático. A pessoa está livre com o direito de falar. Agora, quando fala da parte moral, aí realmente nenhum político que se preza pode admitir. Né? Que alguém fala que você tirou uma caneta, né? Aí você tem que falar, então você tem que provar que eu tirei essa caneta. Né? Então, nesse caso, eu tenho 4 processos contra ele. E outro dia teve o julgamento de um aqui no fórum.
evidentemente que me ligou, né? Falou assim, como é que vamos fazer? Falei, Mariscal, eu não quero indenização, não quero nada, né? Eu só quero que você, perante ao juiz, diga o seguinte, olha, realmente eu extrapolei, eu não tenho prova, não tenho nada, só isso que eu quero, né? Eu só quero o meu nome preservado, não quero mais nada, né? Então, assim foi feito, mas ainda tem outros para trás aí, não tem problema nenhum, né? Desde que ele, né? Porque se ele provar alguma coisa da prova, eu tenho que pagar pelo meu erro. Mas como ele não vai provar nada, então ele admite que, né? E extrapolou, exagerou, vai tudo bem. Mas aí, o que acontece? Eu, nessa última eleição, eu tive, assim, pertinho de ser candidato ao Senado, né? Por Minas e pelo MDB, estimulado pelo MDB estadual, né? Cheguei a ter 5% dos votos no Estado. Eu não estava nos últimos, eu estava, né, nos primeiros. Claro que o Cleitinho sempre foi o primeiro colocado nas pesquisas, mas eu estava ali com o Alexandre Silveira, sempre nivelado, né? Inclusive esse agora, que é amigo do Franco, O Aro, né? Marcelo Aro. Então, eu ganhava do Marcelo Aro, inclusive, né? Nas pesquisas a nível de Estado. Ó, caiu aqui, mas pode, minha. Tá tudo certo. Mas aí, aqui é descontraído mesmo, vamos comendo e falando, né? É isso. Inclusive o senhor parou de beber, pode... Deixa eu te servir aqui. Você vê. Bota uma dose para mim que eu falo mais. Mas então, voltando lá à questão do Mariscal, né? Então, eu fiquei no negócio do MDB. Então, eu fiquei assim, contrariado, porque não houve uma clareza, uma transparência, né? Por que não me deram a legenda, certo? Não. E aí é o seguinte, o MDB, muito atrelado lá ao governo federal, né? E como eu não sou extremada, minha vida sempre foi uma vida de equilíbrio, de diálogo, esse é meu perfil. Não tenha em mim, né, bandeiras de extremo. Não sou, eu sou do meio do equilíbrio, né? E aí veio a oportunidade do PSDB. Eu tenho observado o PSDB a nível nacional, inclusive tem uma frase dentro do PSDB que eu gosto muito: a vida inteligente fora do bolsonarismo e do lulismo, né? Então eu falei, se quer saber, eu vou embarcar numa coisa de meio, né? Que não seja extremado, né? Coisa de centro, que é o meu perfil. E aí o PSDB foi uma escolha, né? Fui convidado, aqui tem um grupo muito bom, né? Mas o Mariscal já estava lá, né? Então foi o encontro, assim. Exatamente. Então ele não foi depois de mim, eu que fui depois dele lá, sabe? E na verdade nós conversamos, dialogamos e ele entende que extrapolou de fato, né? Isso é importante, né? Vamos para frente. É uma pessoa que faz um trabalho interessante, porque ele virou assim uma referência para quem, né, tá aí sem um atendimento de emergência, numa UPA, no hospital. As pessoas habituaram a ligar para ele, né? Mas corre aqui porque eu não estou sendo atendido, né? Então, no fundo, ele presta um serviço também, né, para a comunidade. Então, tá tudo certo. Paulo, eu queria saber de você como que o senhor enxerga as articulações para a majoritária, né? É candidato a prefeito? É pré-candidato? Não é? Se é possível a junção com outros grupos políticos? Até porque a gente vê aí um movimento de rejeição muito grande, né? As pesquisas mostram uma rejeição muito grande ao atual governo municipal. Acredito que isso nunca aconteceu, né, para um prefeito de primeiro mandato. E aí eu queria saber a sua opinião. Que se é pré-candidato mesmo a prefeito ou se vai compor com alguém, como é que está a articulação à majoritária desse ano? Caio, a gente está conversando com todo mundo, né? No meu caso, menos com o governo atual que está aí, porque nos escolheu para não estar com eles, né? Nunca, né? Uma escolha deles, né? Então é tudo certo, não tem problema. Mas com os demais grupos, a gente tem conversado com todo mundo, né? Então, olhando ali pontos que convergem, pontos que divergem, porque política é isso, né? Você nunca vai encontrar 100% de coerência, de coincidência, não existe. Democracia, você pensa de um jeito, você pensa de outro, né? O Leandro pensa de outro, e Luísa, mas a convergência maior, ela tem que existir, né? Então, onde a gente acha uma convergência de ideias, né, a gente está conversando aí. Então, com todos os segmentos. Eu acho que, no final, vai ficar assim, o candidato ao governo, né, que ele virá, com certeza, o Samir, né,
já está aí candidato. Eu acho que ele vai até o final com essa candidatura dele, com respaldo aí do Bolsonaro, etc, etc, é uma linha. Você tem a esquerda que, né, dependente do Anderson Adalto de ser candidato, né, se ele for é um quadro, se ele não for é outro quadro. Os partidos de PSOL, etc, também já lançaram aí, né, os seus pré-candidatos. E nós estamos aí, né, dentro dos partidos aí, PSDB, PP, né, MDB, e alguns outros partidos como o Avante, né? Tem mais dois ali do Divino, Elias, né? Podemos, né? E mais um do Leandro, né? Tem mais um partido aí que o Leandro preside. Então são 6 partidos, né, que a gente tem debatido e discutido. Hein? Agir, exatamente. Não é uma decisão fácil, né? Porque nesse grupo você tem um Tony Carlos, né? que é um político tradicional, foi vereador várias vezes, deputado estadual, né? Tem um sonho de ser prefeito, sonho legítimo, né, de ser prefeito. Tem o Franco, vereador por 2 mandatos, deputado federal, quer dizer, já tem uma história, né, política, né? Tem a minha pessoa lá também, né? E tem, assim, várias pessoas nesse grupo, né, de uma importância política muito grande, como o Zé Renato, por exemplo, né? Então, a gente tem discutido, debatido muito. E não tem pré-acordo, né, que foi mal interpretado, não existia um pré-acordo de ser ou Franco Ottoni ou Paulo Pial, não, né? A gente queria um entendimento, quer dizer, buscando linhas de convergência de pensamento, né? E hoje a gente tem um pensamento assim bem uniforme, que a gente é oposição de fato ao governo que está aí, porque nós entendemos que precisa tocar, precisa mudar. Democracia é bom por isso, você elege e no próximo, né, próxima eleição você pode não eleger mais, né? Por que a gente é oposição? Porque a gente analisa, né? Não é achar que o governo está ruim, a gente analisa dados e indicadores. Indicadores de Fundação João Pinheiro, indicadores do Tribunal de Contas do Estado, indicadores da Urban System. Então, tem várias instituições que analisam todos os municípios brasileiros, né? A Frente Nacional de Prefeitos, né? Então, quando a gente analisa dados, né, quer dizer, Uberaba não está bem, né? Então, se Uberaba não está bem, né, a gente vai mudar, né? Então, essa frente de oposição que a gente está montando, que a gente vai chegar num nome, né, o nome sairá, eu tenho a impressão, dentro desses 10 dias a gente tem uma definição precisa, que a pré-campanha precisa de começar de fato, mas assim também com muita discussão, muito diálogo, muita pesquisa, né, para ver tendência, porque a pesquisa de hoje é uma coisa, é um retrato de hoje, não significa que em outubro ela vai estar com o mesmo reflexo, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Mas o que a gente colocar à mão, né, a gente vai ficar firme juntos para poder ganhar. O negócio é entrar para ganhar, e o grupo é forte, né? Agora, quanto à minha pessoa que você falou, eu estou à disposição do grupo, né? Se o grupo achar que o momento é interessante, né, estou à disposição. Se achar que é uma outra pessoa, que é o Franco, que é o Tony, que é o Zé Renato, né, que é uma outra pessoa que não seja esses 4 aí, né, que a gente também possa abraçar uma pessoa né, e fazer o melhor para Uberaba. Agora, um pré-requisito, ele é importante. Tem que ter vivência ou experiência. Eu chamo de vivência a vida aqui fora, né? E eu chamo de experiência no poder público. A pessoa pode ter vivência aqui fora, nunca ter participado do poder público e estar apto para ser um prefeito. Experiência é quando ele já ocupou cargos públicos, quer dizer, já está mais apto, eu diria assim, já entende aquela máquina, né? Então é um pouco melhor, mas não precisa de ter passado por cargo público, né? Então a gente vai tomar a decisão que seja melhor com o projeto. Nós temos um projeto pronto, Uberaba 2025, 2045. Né? A gente vai em todos os segmentos, do social, do econômico, do ambiental, da infraestrutura, da governança, né? São 5 eixos. E aí a gente, né, trata disso não politicamente, né? São 15 pessoas técnicas que participaram da elaboração desse projeto.
Uma hora eu quero ter a oportunidade de mostrar para vocês, né? Para colocar em debate, porque está Claro. pronto? Não está pronto, não. É uma proposta, né? E evidentemente que, né, ter essa ambição de juntar Uberaba. Uberaba só vai para frente se a gente juntar poder público com a sociedade, né? Então, se não tiver uma liderança que consiga juntar poder público com a sociedade, né, nós vamos continuar patinando, né? E Uberaba é uma cidade maravilhosa, tem tudo, tudo. Não é só para crescer, não, né? Porque crescimento às vezes não é o mais interessante, mas é para desenvolver. E nós estamos no miolo do Brasil produtivo aqui. Então nós podemos ter a ambição, né, de ter uma cidade aqui com empregabilidade boa, empregos de qualidade. Nós temos que ter essa ambição. É possível? É possível, né? Então vou voltar no slogan do Juscelino, né? 50 anos em 5, né? Porque o mandato naquela época era de 5, né? Então nós podemos, sem dúvida nenhuma, dar um grande passo, né, agora para ter Uberaba, né, 50 anos em 4. É possível? É possível, né? Tem que ter liderança que consiga congregar os esforços da comunidade como um todo. Se ficar isolado o poder público e a sociedade, né, e o poder público como poder absoluto e a sociedade como poder secundário, está errado. Os poderes têm que ser equilibrados, né? Público e o privado, segundo setor, terceiro setor. Então, alguém que consiga congregar isso aqui, planejar juntos, né, e fazer um pacto, né, pelo futuro de cidade, da nossa cidade, a gente consegue. Então, esse é o pensamento que está norteando ali o nosso grupo, sabe? Então, a gente está bastante avançado e evoluído e acho que, né? É importante falar em projeto, né? Quando a gente fala muito sobre pré-candidaturas, a gente vê muito nomes de pessoas, CPF, né? A pessoa mesmo, e esquece um pouco dos projetos. E é importante falar sobre o projeto. Se existe um grupo, tem que existir um projeto para a cidade. Exatamente. Eu falo assim com tranquilidade porque eu sonho com cada grupo político de Uberaba ter um projeto para Uberaba. Vamos confrontar os projetos. Porque quando você confronta pessoas, né, um não gosta de um, outro não gosta de outro, aí vira briga de WhatsApp, aquela coisa toda, né, horrível. Então, agora, em cima de proposta de projeto, aí nós podemos debater um debate bacana. Aí é política, né? Então, eu sonho com uma Uberaba, com os uberabenses, discutindo mais política e menos nomes. Porque nome desagrega, projeto agrega, né? Então, esse sonho eu tenho, né? Bacana demais. Nós temos um quadro aqui no Pode Ser, que é um bate-bola. Então, são perguntas que a gente vai fazer e a intenção é que elas sejam respondidas de forma mais objetiva. A primeira delas é uma avaliação dos últimos governos de Uberaba. Então, que nota você daria de 0 a 10 para a gestão do Luiz Neto? Luiz Neto, eu daria uma nota 9. 9. Marcos Montes. Marcos Montes, uma nota 7. 7. Anderson Adalto. Uma nota 8. 8. E a Elisa? 4. Se a eleição para a prefeitura de 2024 agora, né, a eleição de 2024 fosse neste domingo e o senhor não estivesse participando do projeto como um dos candidatos, em quem que você apostaria que levaria aí essa eleição? Não, se a eleição fosse nesse próximo domingo, certamente o Tony Carlos, né, ele seria o abençoado aí, porque as pesquisas dão ele, né, em primeiro lugar, na quantitativa, né? Sim. Agora, isso é suficiente para que a gente resolva. Então, tem que ser o Tony Carlos para participar de uma eleição em outubro? Não. E o Tony está muito maduro e consciente com relação a isso, né? Então, nós temos que fazer uma avaliação de aceitação, de rejeição, né? E saber quem tem potencial para crescer exatamente, e quem tem potencial para diminuir o tamanho. Exatamente. Mas o Tony hoje lidera com folga, né? As pesquisas quantitativas dão isso. Todo mundo que fez pesquisa sabe que eu estou falando é isso aí mesmo, a verdade, né? Sim. Mas é uma grande figura. Aliás, ele é o contraponto, né? Quando a rejeição da prefeita atualmente é uma rejeição alta, né? Isso significa que o Tony, tendo sido o adversário principal dela na última eleição, então essa rejeição acaba recaindo, né,
sobre o Tony. É natural, né? Exato. Isso. Mas é um grande companheiro, gostaria de ser prefeito, né? É um nome nosso, pode ser, né? Mas estamos aí detalhando as informações para chegar numa decisão que ela seja madura, consciente e para ganhar. Um arrependimento na sua carreira? Arrependimento de não ter habilidade de marketing, né? Porque um governo é o seguinte, ele tem que ser exposto, né? Quando você faz uma pesquisa qualitativa, como fizemos, né, recentemente, e você vê que o povo de Uberaba não sabe do que você entregou para ela mesmo, né? Não sabe que você pegou uma escola de tempo integral com 4.000 alunos e levou a 12.500 alunos, né? Não sabe que você botou em funcionamento o único hospital regional dos 9 de Minas, né? Não sabe que você ampliou em 28.000 ligações de água nessa cidade, né? Que você levou o tratamento de esgoto de 60% para 99%, né? Você fez mais da metade de um projeto Água Viva, né? No meu governo, né? Que você fez aí um BRT, projetos que vieram dos governos anteriores, né? Então, quando você vê que o povo não sabe, né, não sabe dizer o que um governo de 8 anos fez, isso deixa a gente frustrado, sabe? Então, o arrependimento é não ter feito mais divulgação das coisas que entregamos para a população. Então, esse é um arrependimento que eu tenho. E, inclusive, vou fazer uma ressalva, não está no script, mas o marketing, assim, a gente tem que tomar cuidado com a deturpação, né? Porque o marketing ele não serve para ampliar, principalmente o político, ampliar aquilo que de fato não foi feito. Nem mascarar para a população alguma coisa que parece ser bonita demais e na verdade não é. Então, é muito interessante isso que você está falando agora, porque faltou realmente, na sua percepção, mostrar para as pessoas que foi feito. E foi realizado, né? Então, é só fazer com que essas pessoas... É como se o mais difícil já tivesse sido concluído, né? E agora as pessoas precisassem conhecer esse trabalho. Exatamente isso. Quer dizer, marketing verdadeiro. Exato. Porque você fazer narrativas falsas, né, os fake news que estão por aí realmente é uma tapeação com a comunidade. E isso não é honesto. Com certeza. E a gente vê isso muito por aí, em todas as esferas. Paulo, se você pudesse citar o seu maior orgulho, um só, na sua carreira, uma conquista, o que você citaria? Escola inclusiva. A escola Uberaba foi pesquisada pela UFTM e ela, num trabalho de tese da UFTM, colocou a escola Uberaba como uma escola referência, né, de escola inclusiva. Então, recentemente nós tivemos um problema dos autistas, não tinha gente para tomar conta dos autistas em casa sem ir para a escola, né? Então, esse orgulho eu tenho, porque as pessoas estão aí, têm alguma deficiência, é o poder público que tem a obrigação de cuidar delas. A família tem suas obrigações, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, né? Então, o poder público tem que cuidar dessas pessoas. Então, eu tenho um orgulho muito grande que, junto com a Silvana Elias, a gente ter colocado a escola inclusiva de Uberaba como referência. Deixe uma mensagem para quem está começando na política hoje. Olha, nós temos visto aí alguns meninos, né, interessante, né? Na política, isso é muito bom. Eu diria o seguinte, política é caminho, né? Se a gente quer ver a sociedade melhorar, né, as pessoas terem melhor qualidade de vida, mais oportunidade de emprego, de qualidade, etc., viver bem, ser felizes, né, que no final a gente quer isso, né? A gente tem que participar da política. Então, eu deixo o recado seguinte, faça política com grandeza, né? Faça política com projeto, faça política com seriedade, né? Não entre na política para levar vantagem pessoal, né? Faça política para prestar serviço para o coletivo. Quem tiver essa aptidão, né, vai se dar bem na política. Quem entrar na política para levar vantagem na política, é melhor não entrar. Bacana. Uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Qual frase que você gostaria que estivesse na sua lápide? Qual a frase? Paulo Pial contribuiu com o coletivo. Show de bola. Paulo, muito obrigada pela sua presença. A gente encerra esse podcast
com muito orgulho e com certeza muito engrandecidos, né, com a sua presença aqui. É um nome realmente muito forte para nossa cidade. Obrigado. É um prazer ter conversado com você hoje. Eu agradeço também a oportunidade, né? É uma das grandes figuras políticas da história do nosso município. Não é à toa que disputou 7 eleições e venceu as 7. E foi um prazer ter podido bater esse papo com o senhor e acredito que é uma conversa que ao longo dos anos vai ficar aí para as pessoas assistirem e conhecerem um pouco da sua história e um pouco do que foi feito pelo município. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e foi muito leve, né? Muito tranquilo, foi gostoso. Né? Que bom. Tá aí com a Júlia, com o vereador Caio Godoy, com o Leandro ali no nosso suporte. Né? Então, muito obrigado e fiquei feliz de estar aqui também. Antes da nossa despedida, eu gostaria de avisar que a Mariana Rios tem um recado para você. Oiê! Sabe de uma coisa? Agora eu sou aluna EAD Uniub. Ai, gente, que emoção! Ai, se eu posso, você também pode. O ensino superior é mais do que uma conquista. É uma jornada incrível que transforma vidas. É uma universidade de verdade, né, gente? Do técnico ao doutorado. É para chegar chegando. Vem ser colega da Mari. Começa a estudar agora. Matrículas abertas. Inscreva-se uniub.br. Muito obrigado por terem nos assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar as próximas entrevistas, porque a nossa segunda temporada segue firme com muitas pessoas interessantes aí para vocês ouvirem e conhecerem também um pouquinho da história do nosso município aqui de Uberaba. Nos sigam no Instagram, pode ser Cast, e até o próximo episódio.